Oi, hoje eu vou mostrar para vocês a continuação, daquele processo de quando você adquire uma planta nova. Eu não ia fazer outros vídeos com relação àquelas plantas, porque eu até então tinha achado desnecessário, mas algumas pessoas me pediram para saber o que que acontece depois, né? No vídeo anterior, vocês sabem que eu adquiri as plantas faz 3 semanas isso. E a primeira coisa que a gente faz quando a planta chega em casa, você lava a planta, né? Você limpa a planta toda para poder tirar qualquer ovo de inseto, algum fungo que tenha. Você separa a planta, não deixa a planta junto das outras, tá? Isso é muito importante. E na época eu não fiz nenhum tipo de transplante, porque a planta aparentava ter sido colocada nesse saquinho há pouco tempo. Então eu achei melhor não tirar por enquanto e deixar para fazer o transplante depois. Já se passaram 3 semanas, tá? Vai completar um mês no dia 9, então tem quase 4 semanas já. E hoje eu vou fazer o transplante. E eu vou mostrar para vocês como é que elas estão. Na época, né, quando eu mostrei as plantas para vocês, eu mostrei que as plantas estavam cheias de manchas, né? Que em outras circunstâncias ou outras pessoas podem dizer, essa planta está com doença, essa planta está com virose, aquela coisa toda que as pessoas que vêm se espalhando por aí. Eu expliquei na época que foi no Festival de Flores, um festival de flores que vieram de Olambra para cá, e a viagem é longa, provavelmente as plantas vieram no escuro, tinham sido transplantadas há pouco tempo, e isso não tinha nada a ver com doença. Aquelas manchas, aquelas marcas que a planta tinha, eram por conta da viagem, realmente ficarem no escuro, a planta sofre com isso. Eu fiz questão de deixar as folhas antigas para que para vocês verem a diferença. Tá? Todas essas plantas de folha de baixo são as folhas com as quais ela veio. Né? Vocês podem ver que são folhas bem manchadas. E essas folhas de cima foram as folhas que nasceram depois que ela veio aqui para casa, né? Depois que eu deixei ela no sol e tudo mais. Lembrando que eu não fiz adubação nenhuma nelas. Tá? A única coisa que eu fiz foi a adaptação delas ao sol daqui, porque como elas vieram do sudeste, o clima é diferente, né? Então eu fiz a adaptação, mas vocês podem ver que a planta é completamente saudável, a planta não tinha absolutamente nada. Era simplesmente aquilo que eu falei. O problema foi só o transporte, a viagem, essas coisas. O mesmo vale para essa outra planta aqui. Você pode ver as folhas bem amarelas aqui embaixo, né? As folhas manchadas, coisas aí que o pessoal diz, isso é virose, não sei o que e tal. Mas vocês podem ver que não é nada disso. A planta está aqui, ó, brotação nova, completamente verde, completamente brilhante. Então, para vocês verem, é só uma questão de manejo. A planta passou por um estresse, a planta passou por falta de luz, e por isso ela reagia dessa forma, não tinha absolutamente nada a ver com doença. Essa aqui eu já transplantei. Então, hoje eu vou fazer o transplante delas. E qual é a situação desse transplante? Como ela está no saquinho, o saco é muito longo. E eu percebi que algumas raízes estão saindo. Então, ela está com as raízes capilares bem longas. E eu não tinha vaso estreito e longo. Eu só tenho vaso em forma de cuia ou vasos que são muito grandes para elas. Então eu resolvi colocar numa lata. Tá? Tem uma lata um pouco maior. E a largura da lata é mais ou menos dentro daquele padrão que eu gosto de colocar. Mais ou menos 10 centímetros mais largo do que a planta. Né? É mais ou menos uns 10 centímetros mais largo do que de distância da planta para a borda. Então, para mim tá bom, não tem problema. Só que, se você for fazer isso, você tem que tomar cuidado com o sol, porque como é aço, né, ele esquenta muito. Então aqui eu vou colocar na lata, mas lá fora ela vai ficar na lata dentro de um outro vaso, de um vaso de cimento. Porque eu vou usar como se fosse um cachepô, mas ele é muito largo, então por isso que eu não coloquei a planta diretamente lá. Mas eu vou botar essa lata dentro de um vaso de cimento grande, para que o sol não bata na lata. Né? Fique fazendo sombra, porque se o sol bater e esquentar muito, vai matar os capilares da planta.
Esse é o transplante mais fácil do mundo, né? Você transplantar uma muda recém-chegada para um outro vaso é muito fácil, você não tem nem muito o que fazer. O substrato é exatamente aquele mesmo substrato que eu falo, que eu coloquei nas plantas recuperadas, tá? Ele leva caco de telha, leva areia, leva carvão e leva terra vegetal. As medidas certinhas estão no outro vídeo, onde eu dou a receita do substrato. A única diferença é que como as plantas são mais jovens, eu, eu piquei, né? Eu quebrei o caco de telha menorzinho. Tanto o caco de telha quanto o, o carvão eu triturei mais, para não ficar tão grande assim, para não machucar. As raízes são muito finas da planta pequena. Fora isso, é exatamente o mesmo substrato. A única diferença realmente é só a granulometria, né? Só o tamanho dos pedaços. E como é que a gente faz? Como eu disse, é o transplante mais fácil do mundo, porque você não vai erguer nada, é uma planta jovem, não precisa erguer caudex, não tem caudex para a gente erguer, não tem necessidade nenhuma disso. E a gente quer causar o mínimo de estresse possível. Se fosse uma planta mais velha e já desenvolvida, a gente tiraria todo o substrato, dava uma olhada para ver se não tinha nada de errado com as raízes e replantava e até erguia o caudex um pouquinho. Como não é o caso, eu vou simplesmente tirar ela desse plástico e vou colocar aqui. Vocês podem ver, tá vendo? Que ela tá com os capilares bem fininhos aqui. Então, esse aqui é o torrão. O torrão vai vir inteiro para cá. Eu só vou soltar um pouco embaixo as raízes, só para se posicionarem. E vou colocar o torrão aqui. Está centralizado, eu vou colocar aqui no meio. E tá aqui, né? Como vocês podem ver, é um transplante super fácil. Essa planta, ela vai ficar aqui ao menos mais 4 meses aqui, provavelmente até florir. Eu acredito que sejam mudas de 4 meses, né? Pelo julgar, pelo tamanho delas, pelo formato que elas têm, eu acredito que sejam mudas de 4 meses. Então, se eu tiver sorte, se eu cuidar delas direitinho, em novembro, mais ou menos, ela deve florir. Se ela se adaptar muito bem, talvez em setembro eu consiga com que ela floresça, mas eu não tenho certeza. Então ela vai ficar aqui até outubro, né? É espaço suficiente para ela passar aqui. E dependendo de como ela se desenvolver, eu coloco elas num recipiente maior. Mas por enquanto elas vão ficar aqui. Tem muita gente me perguntando sobre dicas de inverno, o que é que pode fazer, o que não pode fazer no inverno. Olha, transplante dá para você fazer agora no comecinho, né? O inverno começa daqui a 15 dias, você ainda consegue fazer transplantes sem ter problemas. Coisas que você não deve fazer de jeito nenhum durante o inverno são podas, né? Nem poda de raiz, nem podas de galhos. É bom evitar porque se você faz uma poda de galho agora, sua planta pode entrar em dormência e você vai retardar a floração. Ao invés de ela florir na primavera, ela vai usar a primavera para começar a brotar e você só vai ter flores no final do verão. Então é bom evitar podas agora. A época de poda era para ter sido até mais ou menos o mês passado, né, até maio. Então não é bom fazer poda agora. Se você já está na região sul, sudeste, onde a temperatura já está caindo bastante, você evita fazer qualquer tipo de poda até
final de setembro. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui só para registrar como as plantas melhoraram, para vocês verem que a planta não tinha problema nenhum, era simplesmente uma questão de manejo da planta, não tem nada a ver com doença. Quanto às adubações, eu vou fazer uma adubação semana que vem, porque elas ainda estão de quarentena, né? Elas vão completar 4 semanas ainda. Eu vou fazer uma adubação na semana que vem e elas já vão ficar próximas das outras plantas, né? Elas não apresentaram nenhuma doença, não apresentaram nada, nenhum sintoma, então parecem estar se desenvolvendo bem, já está até engrossando um pouco o galinho aqui central, então eu vou deixar que elas fiquem próximas das outras. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.